Ué. Olá, vamos conversar um pouquinho mais sobre a nossa mente. O que subjuga a mente? O que controla a mente? Primeiro é a palavra, porque somos feitos pela palavra. Nós somos seres espirituais e, portanto, viemos pela palavra. Depois que somos realizados através do desejo de Deus, através do sonho de Deus, porque Deus é espírito, ele é uma pessoa, mas ele é um espírito. Então nós vamos ser construídos através do nosso corpo e através da nossa mente. Como a nossa mente será construída? Através de pedaços? Sim, são alguns pedaços de outras pessoas. Somos construídos a partir de outras pessoas. Segundo Lacan, o outro nos faz enxergar quem somos. O outro nos faz enxergar aonde podemos chegar e aonde podemos alcançar. O que podemos alcançar? Alcançar com os nossos sonhos, com os nossos tipos de trabalho, com o nosso pensamento focado. Não com o nosso pensamento cheio de dúvida ou o nosso pensamento cheio de medo. O medo, ele pode ser controlado, mas se ele controlar o indivíduo, obviamente ele vai fazer com que o indivíduo possa se aprisionar. E o indivíduo aprisionado, ele se torna realmente um animal irracional. Não podemos nos esquecer que nós somos animais irracionais. E nós somos irracionais quando nós não podemos pensar, quando nós não usamos a nossa capacidade que nos faz afastar ou que nos faz diferenciar dos outros animais irracionais. Portanto, o homem, quando é aprisionado em sua mente, em sua capacidade de agir, ele realmente se transforma no animal irracional. E, infelizmente, ele vai atacar aos outros semelhantes ou não. Portanto, devemos aprender a conhecer a nossa capacidade. Como conhecer a nossa capacidade? Através de pesquisas, através de aprendizagem constante. Os períodos em que nos submetemos às escolas, o ensino secular, ele faz com que o indivíduo tenha a capacidade de se autoanalisar. É uma crítica. Se o indivíduo não tem essa capacidade para atingir o nível necessário, não é um desmerecimento, nenhuma discriminação. É uma necessidade de atenção mais concentrada. Isso sim, porque cada indivíduo tem a sua capacidade, tem o seu ritmo e tem a sua habilidade. Todos os indivíduos precisam ser respeitados na sua capacidade individual. Todos os indivíduos precisam ser respeitados nos seus limites e nas suas habilidades. Não podemos subjugar ou submeter o indivíduo a alguma coisa que ele não interessa ou alguma coisa que ele não goste. Então, vamos nos afiançar de que realmente os nossos semelhantes, eles são capazes, cada um na sua habilidade, cada um na sua vontade, cada um no seu próprio ritmo. E existem pessoas que gostam de números, existem pessoas que gostam de palavras, existem pessoas que gostam de desenhos. São os determinados grupos de seres humanos. E nós precisamos, sim, atuar enquanto divisor de águas. Significa o quê? Que nós precisamos dividir as pessoas naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que ela se sente útil. Porque existem muitas pessoas que são colocadas em alguns lugares e elas, infelizmente, elas não se adaptam.
E, obviamente, elas não vão se segurar na capacidade de desenvolvimento. O ser humano precisa, o ser humano gosta, e ele realmente foi desenhado, ele foi sonhado para pensar, para viver as artes, para viver a criatividade. E o ser humano, obviamente, quando ele não pode viver essa criatividade, ele sim vai adoecer. Então, a cada momento que nós podemos aprimorar a criatividade, não devemos passar o tempo, não devemos permitir que esse tempo seja roubado de nós. Este sim é o maior critério de divisão, este sim é o maior critério de avaliação, não para excluir, mas para incluir em grupos determinados. Por quê? Porque o ser humano, ele é alguém que tem a sua capacidade individual. É ímpar, não existe clone. E o indivíduo, ele foi criado para isso, para ele poder explorar o que ele tem dentro dele e dividir, somando. É interessante compartilhar com o outro ser humano. Para quê? Para que haja maior capacidade de pensar, de sonhar, de criar e de desenvolver. Então, o ser humano, ele está em constante capacidade de desenvolvimento e ele está em condições de desenvolver. Então, sim, ele pode criar, criar e criar. Não podemos nos esquecer que vamos nos aperfeiçoando à medida que somos estimulados. Quando não somos estimulados, aí sim, nós retraímos, nós deixamos aquela capacidade infinita de criação. Ela esmorece, ela murcha e, infelizmente, ela deixa de ser útil, ela passa a ser inútil. E essa inutilidade, sim, ela é perigosa, porque ela, sim, vai trazer muitas ideias que não são para a criação. Que criação é essa? Para a capacidade de desenvolvimento do ser humano, para a humanização do indivíduo. E isso, sim, vai fazer com que o indivíduo se transforme em um animal irracional. Dividir para quê? Para criar. Criar para ser útil. Vamos pensar nessa capacidade. Somos todos capazes. Não existe pessoa que, mesmo sofrendo um acidente vascular, que sofrendo lesões cerebrais, elas não sejam capazes de oferecer alguma coisa para a humanidade. Pessoas que desenham com os pés, que escrevem com os pés. Nós vemos isso a todo momento. Então não é uma capacidade individual as pessoas de se isolarem porque têm braços, porque têm mãos, porque têm dedos e podem usar para criar. Não. A pessoa que não tem, o próprio autista, ele desenvolve a sua capacidade. É um grupo. Então, podemos sim oferecer a essas pessoas a oportunidade de crescerem, a oportunidade de se aperfeiçoar e de se tornar criativo e útil. Então depende de cada um de nós, depende das pessoas que detêm o poder, depende das pessoas que detêm a força. E a força, ela se torna muito maior quando ela é formada por pequenos ou pequenas partículas, porque somos vários, né, em um determinado ambiente. Vamos pensar nisso. Somos capazes quando queremos crescer, mas quando, infelizmente, somos negligenciados, infelizmente, vai surgir uma força estranha
uma força negativa e contrária, e muitas das vezes com uma força intensa muito maior do que nós podemos esperar ou podemos aceitar. Vamos pensar naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos ouvir ou falar.